Gente, eu acabei de ter conhecimento de um vídeo, na verdade assisti só agora, onde dois participantes do programa Big Brother discutem e concordam com a afirmação de que zoofilia é normal. Isso realmente me irritou pra caramba. Primeiro porque eu jamais admitiria que alguém com mínimo de consciência pudesse falar algo desse tipo. E segundo, porque estão falando num ambiente que influencia muita gente, inclusive crianças, que podem assistir, concordar com essa afirmação e achar ok. Zoofilia não é normal. Zoofilia, primeiro ponto, é um transtorno de sexualidade estudado à luz da medicina legal, no capítulo da sexologia forense, e tratado como transtorno, nada de normal. Segundo, a sua prática envolve crime ambiental. Então, só com esses dois motivozinhos que eu te dei, você vê que não é nada normal. Inclusive, é uma conduta criminosa. Essas pessoas que talvez falem isso, seja porque nunca viram um animal violado. Eu, como perita criminal da Polícia Civil aqui do estado da Paraíba, já fiz atendimento a locais de crimes ambientais que envolviam a violação sexual de animais. Uns deles que vieram a óbito e outros que ficaram com lesões seríssimas. Você já viu um animal nesse estado? Então não fala bobagem. Se você presencia ou sabe de alguém que pratica, denuncie. Denuncie. E jamais concorde, nem passe para as pessoas uma bobagem desse tipo. Zoofilia é crime. É transtorno de sexualidade punível à luz do direito penal. Então, por favor, gente, se é para usar um ambiente para influenciar pessoas, que seja de forma positiva, não com idiotice desse tamanho. Levítico 18, versos 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis nenhuma das obras da terra do Egito em que habitais, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Agora os versos 20 a 24 do mesmo capítulo. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para não te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E finalmente o verso 30 termina o capítulo dizendo o seguinte: portanto guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum desses costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Note que o capítulo é muito claro em mencionar algumas práticas que, segundo o Criador, são abomináveis. E uma delas, entre elas, está incluída a zoofilia, que, de modo estranho e objetável, foi tratada como algo mais ou menos normal nesse programa de TV. É triste ver quando a sociedade, aos poucos, vai aceitando certos tipos de comportamento e nem se dá conta, muitas vezes, disso. Eu conversava um tempo atrás com alguns jovens que estavam defendendo práticas reprovadas na Bíblia, práticas sexuais reprovadas na Bíblia, e eles então diziam que não tem problema, que uma vez que as pessoas concordem com isso, não há nenhum problema. E eu perguntei então para eles: escuta, e o incesto, vocês concordam com isso? Concordam que, por exemplo, um pai tenha relações sexuais com a sua filha? E na hora eles fizeram cara de espanto, disseram: não, de forma alguma, isso é errado. E eu disse: e se a filha tiver mais de 18 anos, for uma pessoa maior e consentir, tem problema? Ainda
eles ainda assim foram contra isso. Eu disse então que algumas décadas atrás as pessoas também teriam estranheza quando alguma pergunta fosse feita com respeito à prática que eles estavam defendendo, e que isso decorre de uma engenharia social muito bem feita, muito mal feita, na verdade, né, porque infelizmente o propósito não é bom, por meio dos meios de comunicação. Aquilo que alguns estudiosos chamam de janela de Overton. A opinião pública vai sendo conduzida, vai sendo controlada com o tempo. Eu me lembro que quando estudei jornalismo, tive uma cadeira, uma matéria, uma disciplina, cujo nome era Controle de Opinião Pública. Os professores diziam que nós tínhamos que conhecer esses mecanismos para não usá-los, porque isso fere a ética, mas é óbvio que nem todo mundo no meio da comunicação se pauta pela ética e, infelizmente, a opinião pública é sim controlada, conduzida, moldada, formatada. E no que diz respeito aos comportamentos sexuais, a gente vê isso de maneira bastante clara quando coisas abomináveis vão sendo aceitas, vão sendo até promovidas, muitas vezes, por meio de filmes, novelas, séries e por aí vai. Biblicamente, o sexo é algo que foi criado por Deus. Nós vemos isso claramente ali no livro de Gênesis, vemos isso também no livro de Cantares, que apresenta o sexo de uma perspectiva bastante bonita, poética, pura, sem deixar de ser sensual. E se o sexo fosse praticado realmente como Deus estabeleceu, esses problemas que estamos vendo hoje na sociedade, no que diz respeito a doenças sexualmente transmissíveis, números alarmantes de contágio por sífilis, gonorreia, HIV, tem realmente espantado aí as autoridades, e a mídia hipócrita muitas vezes se espanta também, mas eles mesmos promovem, como eu falei ontem no vídeo que postei aqui no canal sobre aquela reportagem do Fantástico, dando conta dessa nova campanha do governo federal com respeito à abstinência, como um dos fatores, um dos meios, métodos que poderiam ser utilizados para evitar gravidez precoce na adolescência, disseminação de doenças sexualmente transmissíveis e outros problemas também, inclusive de ordem psicológica, como eu comentei ontem no vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link para você, porque muitos jovens estão tendo distúrbios emocionais, problemas emocionais, justamente por terem uma vida desregrada, impura e com práticas que são glamorizadas pela mídia, mas depois deixa-se de verificar os números que são alarmantes no que diz respeito a doenças físicas e emocionais decorrentes dessas práticas. Eu quero recomendar a você um livro muito bom da Casa Publicadora Brasileira, Sexualidade Plena, da doutora Valéria Peixoto Meira. É importante que se leiam bons livros a respeito de sexualidade, para que a gente possa formar uma mentalidade correta com respeito a essa área importante do ser humano, para que a gente possa saber como realmente desfrutar do sexo criado por Deus, num contexto que Deus estabeleceu como Criador. Fazendo isso, nós vamos realmente ser mais felizes, mais saudáveis, não ter medo das consequências e viver uma vida pura, uma vida satisfatória, levando em conta realmente as recomendações de Deus em sua palavra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso direto a esse livro. Fica aqui a minha indicação, você leia, você reflita e tome decisões importantes em sua vida. Vale a pena pensar nisso e viver à luz dos conselhos de Deus, na palavra de Deus. Afinal de contas, ninguém melhor do que o Criador nos conhece e sabe como nós devemos funcionar. Um grande abraço a você e que Deus o abençoe.